Muito boa noite a todos e a todas, então, né, que nos assistem, né, nessa sétima aula, né, da disciplina de mapeamento e gestão de processos da UBRA. Essa disciplina, né, trata, então, né, como o próprio nome já diz, de mapear e gerir os processos organizacionais, né? E hoje, de forma propriamente dita, nós vamos começar o processo de mapeamento, né? A gente vai falar de forma geral sobre as técnicas de mapeamento, né? E hoje já começa com uma que é o diagrama de blocos, que é a forma mais simples de se mapear um processo, né? É importante dizer, né, não dá para desmerecer essa forma, porque, embora seja a mais básica, né, é um meio, né, e desde que as pessoas entendam, compreendam, façam a sua parte, não há nenhum problema em usar o diagrama de blocos, né. Claro que, eventualmente, para um processo mais complexo, até para facilitar o aprendizado das pessoas, diferenciando as atividades e tarefas a serem realizadas, pode ser necessário um modelo mais complexo, né? Mas, né, o diagrama de blocos é um dos modelos aí disponíveis, né? E até para dar sequência no aprendizado, é bom nós iniciarmos com ele e depois irmos para modelos mais complexos, né? Cada um com as suas devidas finalidades, né? Então também tem muito isso, né? Depende do que eu quero fazer, dos meus objetivos, para definir qual é a melhor técnica de mapeamento, por assim dizer, né? Queria, né, mais uma vez lembrar, especialmente para os alunos mais novos, né, nós iniciamos essa disciplina com 17 alunos, entraram mais 4 aí ao longo do período, que o link de acesso à aula é sempre esse, né, que está no cabeçalho da tela de vocês aí, né, vocês acessem, né, podem copiar esse endereço, né, e todas as quartas-feiras, né, podem colar na sua barra de endereços, né, esse link, né, e vão cair direto na nossa sala virtual aqui. Claro que vocês também, né, pessoal, já devem ter percebido que eu sempre coloco no ambiente a aula, né, mesmo sendo o mesmo link para todas as aulas, sempre está lá disponível, né, eu sempre coloco igual, então, né, para fins, né, de que de repente vocês não copiaram o link, né, por exemplo, hoje, né, e de repente chega a semana que vem, né, nós estamos sem um link de acesso, né, daí vocês entrando no aula, vocês recebem esse link, né, até porque o link das aulas passadas, ele já não é mais um link do Google Meet, sim um link do YouTube, né, já com a aula gravada, por assim dizer, né, então vocês precisariam, né, se não tiverem gravado consigo, né, o link semanalmente, né? Então, por isso que eu deixo lá, né? Mas aí fica muito de cada um, né? Quer acessar direto, acessa direto, quer acessar via plataforma, acessa via plataforma, né? Claro que aconselho a gravarem esse link, porque numa eventualidade de termos problema com a plataforma, né, vocês não ficam de fora, tá? Aliás, pessoal, aproveitando esse momento, né, falando do link de sala de aula, na próxima semana, tá, pessoal, isso ainda não está confirmado, né, mas eu acredito que entre amanhã e sexta-feira já esteja, né, semana que vem nós teremos o dia do administrador, no dia 9 de setembro, né, casualmente na próxima quarta-feira, e é bem provável que nós tenhamos alguma live, tá? Com algum convidado, né, para, então, prestigiarmos essa data, certo? Então, nós tínhamos, inclusive, prevista, né, uma avaliação parcial 1 para a próxima semana, tá? Vocês já desconsiderem essa avaliação parcial 1 na próxima semana, tá? Ela não vai ocorrer no dia 9. Independente de nós termos uma conferência, né, um painel com um convidado, independente disso. Mesmo que nós não tenhamos esse painel, nós teremos aula normal, tá? Não teremos essa atividade parcial 1, certo? Porque a atividade parcial 1,
na minha concepção, né, eu ainda não defini ela efetivamente, mas provavelmente ela será um mapeamento de um processo, né? Isso é certo, aliás, né? A minha dúvida é sobre qual ferramenta que vocês vão utilizar para mapear o processo, né? Se vai ser um fluxograma simples, se vai ser um fluxograma no formato da Associação Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos, né? Ou se vai ser até um BPMN, enfim. Né? Nós vamos falar, inclusive, depois sobre cada um desses modelos aí de mapeamento, né? De técnicas de mapeamento. E não daria para ser semana que vem, porque vocês vão ver, né, de forma muito en passant, todos esses que eu citei hoje, e vão ver mais a fundo, né, o diagrama de blocos. Só que o diagrama de blocos, pela simplicidade dele, não entendo que ele não vai gerar uma atividade que vale 1,5 ponto, certo? Então, provavelmente, vocês vão fazer aí um fluxograma com uma simbologia padrão, certo? Mas eu ainda vou definir isso, né? E como hoje só vai dar tempo de nós falarmos sobre o diagrama de blocos mais profundamente, né? Não dá tempo de semana que vem eu postar a atividade para vocês fazerem, né? E até porque a gente tem essa indefinição aí, então, por bem, acho melhor, né, suspender essa avaliação parcial 1, tá? Mas, já de antemão, digo para vocês, tá? Que essa avaliação parcial 1, ela também não vai acontecer no dia, se eu não estou enganado, deixa eu abrir o calendário aqui, ela não vai acontecer no dia 16 também, tá, pessoal? Ela vai acontecer no dia 23/9, tá? Eu até já vou colocar aqui na nossa sala de mapeamento e gestão de processos, tá? Vocês não estranhem, tá? Porque ali no hall das aulas, né, vai pular algumas, né, nós estamos na aula do dia 2 e eu vou colocar agora aqui, aula 11, se eu não estou enganado, deixa eu conferir. Deixa eu conferir aqui no nosso plano de ensino. Eu até vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que aí vocês acompanham aí tudo que eu estou falando, né? Não ficar, para não ficar tão abstrato aí para vocês. Deixa eu botar aqui apresentar agora. Botei a tela inteira. Jóia. Enxergam o plano de ensino, pessoal? Por favor, alguém, se puder abrir o microfone e me dizer sim, agradeço. Ou ok, enfim, qualquer... Ou sinal de fumaça. Não, sinal de fumaça eu não vou ver, porque... Dá para ver. Sim. Obrigado. Dá para ver. Joia, valeu. Tá? Eu botei aqui em amarelo, né? Então, dia 9/9, avaliação parcial 1 a gente vai tirar, tá? Que seria o nosso 8º encontro. O nosso 9º encontro seria no dia 16, né? E o nosso 10º encontro seria uma semipresencial, tá? Então, de fato, eu estava correto, tá? É o nosso 11º encontro, né? Onde vai acontecer essa avaliação parcial 1. Tá? Então, eu já vou colocar aqui aula 11, dia 23/9. Vamos lá. 23/9 de 2020. Avaliação parcial 1. Eu vou botar aqui 1,5 pontos. Tá? Justamente para todo mundo já ficar antenado, né, que a avaliação parcial 1 trocou de data. Né? Mesmo aqueles que não nos assistirem ao vivo, ou tampouco assistirem a aula, forem direto para os slides, por exemplo, né, não fiquem desavisados. Né? Não sei, vocês têm algum grupo de WhatsApp dessa turma, pessoal? Tem? Que emitam sons, teclem no chat, por favor. Não sei se tem. Não sei se tem, não. Não nenhuma. Perfeito.
Eu até, pessoal, sugiro, tá, que na medida do possível, se alguém puder criar, né, seria uma boa, né, uma vez que vocês também podem comunicar questões uns com os outros, tá? Aconselho a criarem um, né? Acho interessante, mas enfim, se não tem, paciência, senão eu até ia pedir para vocês colocarem no grupo, mas de qualquer forma está aqui no aula, né? Então o pessoal vai se antenar, né? Bueno. Uma outra coisa, pessoal, que eu queria passar para todos vocês, tá? Todas as atividades aqui, se alguém tem alguma atividade atrasada, tá? Lá das primeiras aulas, né? Da semipresencial 1 quanto da semipresencial 2, vocês podem postar até o dia 7 de setembro, tá? Até a próxima segunda-feira, eu liberei para postagem. Isso porque o processo de rematrículas vai até essa sexta-feira, dia 4 de setembro. Então, né, não teria por que encerrar no dia 31 de agosto, como havia comentado com vocês antes, né, em outras aulas. Então, encerram no dia 7 de setembro, certo? A partir da aula de hoje, né, é que efetivamente a gente tem atividade sendo lançada numa semana, né, e vencendo na véspera da aula seguinte. Né? Então, a gente sempre vai ter atividades postadas no dia da aula, né, com vencimento para terça-feira da semana seguinte, tá? É sempre um dia antes da próxima aula. Para quê? Para que eu possa conseguir olhar, né, durante o dia da aula, algumas atividades que vocês postaram, né, e fazer uma troca, né, conversar com vocês a respeito dessa atividade que vocês fizeram. Claro que em pouco tempo eu não vou conseguir olhar a atividade de todos, né, mas pelo menos eu consigo fazer um extrato aí, né, do que foi colocado, e aí a gente trocar ideias, né, essa ideia aí do trabalho discente efetivo, que vocês coloquem, vamos dizer assim, a mão na massa, mas que também recebam o meu feedback, né, mesmo que seja de maneira mais geral, né, e não individual. Certo? Que mais? Deixa eu ver. Então, essa avaliação parcial já comentei. Certo? Bueno, basicamente, né, de comentários seria isso, tá? Talvez alguns de vocês estranhem, tá? Mas por que de repente a atividade, né, a avaliação parcial 1 não é no dia 16? Honestamente, pessoal, porque semana que vem, se for a videoconferência, o painel, seja lá o que for, referente ao dia do administrador, eu particularmente acho ruim, né, não ter esse contato via Meet com vocês avisando antes, né, porque daí fica, né, vai ser, e aí também a gente vai acontecer exatamente aquilo que eu falei, né, nós não, se semana que vem nós tivermos a videoconferência, o painel relativo ao dia do administrador, né, nós não vamos ter avançado ainda do diagrama de blocos, né, então eu prefiro já deixar fixado lá no dia 23 de setembro, que daí nós conseguimos, então, deixar tudo alinhado para que nessa data efetivamente aconteça a avaliação parcial 1. Eu vi o Leandro chegando aí, seja bem-vindo. Gostaria de, só para te situar, Leandro, eu estava falando sobre a AP1, tá? Que eu estou transferindo ela para o dia 23 de setembro. Tá? Ela estava prevista para a próxima semana, dia 9, mas dia 9 vai ser o dia do administrador, né? Então, quem elaborou o calendário acadêmico da universidade, né, não tem como saber a data de todas as profissões, enfim, né, e não se deu conta disso. Então, eu estou acreditando, em conversas que nós tivemos com a professora Márcia, que semana que vem vai haver algum evento alusivo ao dia do administrador. Né? E por conta disso, né, nós vamos ter alguma palestra, né, um painel, enfim, videoconferência, seja lá que nome se der, alusivo a essa data. Então, por consequência, né, nós acabaremos
participando provavelmente desse evento, e aí, por conta disso, a AP1 fica postergada lá para o dia 23. Mas não só por causa disso, até por questão de conteúdo, né? Nós não caminhamos na parte prática ainda, né? Dentro do que eu imaginava inicialmente, mas isso não é ruim, né? Acho que é porque, eventualmente, a gente tem tido boas discussões aqui e a gente entende que não dá para ser conteudista apenas, né? Que não adianta eu só acelerar, passar o conteúdo, mas vocês não reterem o aprendizado. Eu prefiro ir mais devagar, mas que todos saiam com aprendizagem significativa do que simplesmente depois lembrar que ouviu falar na disciplina do professor Igor, né? O quiçá vai lembrar talvez o meu nome, certo? Então, por essa questão também, transfiro lá para o dia 23, fica mais tranquilo. Acho que até ajuda vocês, porque eventualmente outras disciplinas possam ter atividades avaliativas, né, parciais 1 na próxima semana, e aí vocês conseguem, né, que nem todas fiquem, né, uma colada na outra, né? Então, por esses motivos, certo, Leandro? Demais também. Então, meus caros, dito essas questões, né, vamos para o conteúdo, efetivamente, da aula de hoje, né, que vem numa sequência, na verdade, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Essa mesma apresentação, né, pessoal, como de praxe, vocês têm na plataforma aula, né, em formato de PDF, se quiserem acompanhar em conjunto, né, fiquem bem à vontade. Bom, pessoal, semana passada, né, nós citamos, né, que o PDCA, né, oriundo da gestão da qualidade, ele está muito presente no mapeamento de processos, né? Na verdade, no mapeamento e na gestão de processos, inclusive na modelagem de processos, né, quando eu quero criar um novo processo. Ele é muito presente, porque a ideia sempre é de fazer o planejamento, né, executar, né, o que foi planejado, verificar se esse planejamento, né, o que foi planejado, se na execução atendeu ao que se esperava, e caso não tenha atendido, eu posso agir corretivamente, né? Ou, se por um acaso na minha verificação isso ficou adequado, então eu vou efetivamente padronizar, certo? Então, pessoal, mas semana passada nós falamos aqui do primeiro item, né? Do planejamento, onde eu procuro planejar a atividade, entendendo primeiramente o processo. E a forma aí de entender o processo foi justamente aquela atividade que vocês desenvolveram envolvendo o 5W1H, que vocês devem se recordar, né, foi o TDE da aula passada. Deixa eu, inclusive, aqui abrir 2 exemplos, certo? Eu não vi todos que estavam lá postados, tá? Eu vi, eu efetivamente vi até que eu olhei alguns até que eu cheguei em 2 ali, né, que já atendiam o que eu solicitava para a aula de hoje, tá? A única questão desses 2, tá? Um deles é do Matheus Britsky e o outro do colega Maximiliano, tá? Que eles não estão dentro aqui daquela tabela, daquele quadro 5W1H, tá? Mas não tem problema, tá? Muito mais do que a forma de apresentação é o conteúdo, que efetivamente é importante descrever, né? Essa é a ideia, né, dessa atividade. É muito mais a gente compreender o processo em si, por que ele se faz necessário, como ele é desenvolvido e por aí vai. Então, no processo do Matheus Britsky, ele falou do processo de corte das chapas, né, se faz necessário para dar continuidade no processo de fabricação dos móveis. Após cálculo preciso de material, em seguida do plano de corte, as peças são cortadas manualmente em uma serra. O objetivo principal desse processo é deixar as peças nas suas dimensões finais para a montagem.
né? Então, depois, deve-se retirar as chapas de MDF do estoque, em seguida colocarmos sobre a plataforma de corte da serra circular, em seguida cortar a mesma, seguindo o plano de corte pré-definido, acomodando as diferentes peças em grupos de acordo com seus respectivos módulos. Depois, dois marceneiros com a responsabilidade de seguir o plano de corte a fim de evitar desperdícios, falhas e erros de medida, isso com otimização de tempo mais adequada, né? Onde no chão de fábrica da marcenaria, uma sala disposta especialmente para a realização desses cortes, quando no início da fabricação de qualquer projeto e como, né, após o fechamento da venda do móvel, o projeto é revisado e então exportado para o software de corte, que por sua vez utiliza-se de material cadastrado, incluindo retalhos e sobras passadas, para escolher o melhor posicionamento das peças, gerando assim um corte com o máximo de aproveitamento e eficiência. Logo após são retiradas as chapas de MDF do estoque e em seguida colocadas sobre a plataforma de corte da serra circular, né, para em seguida cortar a mesma seguindo o plano de corte pré-definido, acomodando as diferentes peças em grupos de acordo com seus respectivos módulos, né? Então, efetivamente, aqui, né, o processo de corte de chapas aqui descrito, respondendo a todas as questões ali listadas, tá? E o trabalho do Maximiliano, né, na mesma linha, né, ele não utilizou o quadro, a tabela, mas respondeu todas as questões que foram colocadas, né? Então, o porquê, né, aliás, desculpa, primeiramente o processo, né, um processo de usinagem de pino-bomba, né, um part number fabricado pela empresa metalúrgica FIMAC, né? Por quê? Então, porque o processo é necessário e quais são seus objetivos? Eles são necessários, então, para selar os motores da GCO e impedir vazamentos de óleos lubrificantes, né, e aprimorar a montagem e garantir ótimo funcionamento e desempenho dos mesmos. É o que deve ser feito, né, usinagem das peças forjadas após retorno do tratamento técnico, depois quem são os responsáveis, né, o operador pela usinagem e produção, o preparador pela realização do setup, né, da preparação da máquina, do maquinário, o operador logístico pelo transporte das peças, o PCP pela programação de alocação da máquina para a usinagem das peças, né, e o líder por supervisionar a produção, né, onde o processo é realizado, né, como máquina principal do processo, né, tem essa TCN número 04, né, sendo esta máquina a qual é cativa desta peça, possui castanhas e programas especiais para a mesma. Em caso de impossibilidade da usinagem das peças, nesta máquina, como, por exemplo, a máquina estiver em manutenção, alocada com outra peça ou demais probabilidades impedindo a mesma de ser usinada no TCN 04, a peça deve ter sua programação reajustada e alocada em outra máquina. Máquinas secundárias, a TCN 013 e a TCN 013. Quando o processo ocorre, quando houver pedido por parte do cliente e estiver com o material disponível, o PCP então deve programar sua entrada e a alocação da máquina ou máquinas a serem utilizadas para a realização do processo de fabricação. E como o processo ocorre através da usinagem do material forjado, né, que foi comprado de acordo com o projeto do cliente, que necessita desse tipo de material e formato do mesmo para a montagem dos seus componentes. Certo? Então, vejam aí dois processos bem esmiuçados, né? Gostaria até de perguntar, Matheus, Maximiliano, gostariam de complementar alguma coisa sobre o processo? Por favor, eu fiz uma leitura deles, né, mas vocês que conhecem o processo melhor, né, obviamente, provavelmente vivenciaram esse processo, né, se quiserem contribuir, né, fiquem bem à vontade. Lembrem que estamos aqui num grupo pequeno de pessoas, né, então é bem tranquilo aí a participação, não precisa ter vergonha, enfim, né.
Também não quero pressionar vocês, porque daqui a pouco o pessoal começa a deixar para responder na última hora, para não ser pego pelo professor para responder. Também já fui aluno, sei dessas vamos dizer assim, malandragens, né? Nem digo malandragem, dessas expertise, muitas vezes, aí, do pessoal em relação às tarefas. Estou falando com os grilos, né? Tranquilo. Então, seguimos aí adiante, né? Se de repente os colegas se animarem depois a comentar algo, opa, alguém adentrou a sala ou algo similar. Deixa eu ver. Certo, a Érica entrando aí. Jóia. Vou voltar lá para a minha tela, então. Boa noite, Érica. Certo. Bom, pessoal, primeiramente vocês devem recordar que na aula passada a gente falou sobre macroprocessos, sobre processo, subprocesso, atividade e tarefa, né? Nós traçamos aquela hierarquia dos processos, né? Falando um pouquinho, então, do macroprocesso, né, e tomando por referência, então, a representação do sistema de gestão da qualidade definida lá na ISO 9001, né, nós observamos os principais macroprocessos organizacionais, né, onde eu tenho aqui, né, ao meu lado esquerdo, né, os clientes e outras partes interessadas, né, na minha organização, né, entrando com requisitos no meu sistema, né, ou enfim, né, entrando com as especificações aí do meu produto, né, o que é necessário efetivamente eu entregar para esse cliente, né, e aqui eu tenho o sistema de gestão, né, dentro da organização, né, onde a gestão, obviamente, é responsabilidade da administração da empresa, né, que por sua vez, faz a gestão dos recursos, né, seja recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de materiais e equipamentos, enfim, né, todos os recursos necessários para quê? Para que a partir da entrada dos requisitos do cliente, né, eu tenha efetivamente a realização do produto, né, que vai gerar uma saída, né, um produto, né, a partir da saída e que vai proporcionar satisfação aos clientes, né, e eventualmente outras partes interessadas na empresa. Né. É importante dizer que a realização do produto também é acompanhada de medição, análise e melhoria, tá? Isso em relação ao próprio produto de forma interna, né, mas também numa troca com o ambiente, né? Para isso que, por exemplo, eu tenho que fazer pesquisas de satisfação para entender o quanto o meu cliente realmente está satisfeito com com a minha entrega, né, seja de produto, seja de serviço, né, ou não, para poder exatamente proporcionar o que é a melhoria contínua, né, e fazer esse meu sistema de gestão girar. É importante também dizer, né, que a responsabilidade, então, da administração, né, a partir desse fluxo de informação, obter pesquisas, né, realizar pesquisas junto aos consumidores para identificar, né, o que efetivamente esses meus clientes estão necessitando, né, requisitando efetivamente no meu produto, né, para que eu possa sempre estar adicionando valor aqui. Né? É importante dizer que aqui, quando eu falo em partes interessadas, né, a gente está falando daquele conceito que talvez alguns de vocês já conheçam, outros não, dos stakeholders, né? São todas aquelas partes interessadas na organização, né? Sejam fornecedores, né, que podem ser nossos parceiros de negócio, seja a comunidade na qual a empresa está atuando, seja os acionistas da empresa, né?
seja o governo, né, que também é outra parte interessada, uma vez que se sustenta a partir da cobrança de impostos, né, tanto das pessoas físicas quanto da jurídica, né, então todos eles são partes interessadas na organização, né, e nos emanam requisitos, né, e recebem, né, esses requisitos, né. Vou dar um exemplo para vocês, né, cada vez mais, né, a sociedade entende que é importante o cuidado com o meio ambiente por parte das empresas, né? E empresas que não sejam, né, socioambientalmente responsáveis, né, podem ser não tão bem vistas pelo consumidor, mas também podem até receber eventuais multas, né, do poder público. Então, o poder público, por exemplo, também emana requisitos, né? Muito, dependendo do setor, né? Tem toda uma legislação, né, para tratamento de efluentes, por exemplo. Né? Então, por isso que clientes e outras partes interessadas entram com requisitos e também recebem, né, produtos e serviços que atendam esses requisitos ou não. Né? Não só o cliente, embora, obviamente, que esse seja o nosso objetivo principal aqui. Claro que também é nosso objetivo, por exemplo, atender outra parte interessada, que são os acionistas. Mas se eu não atender o cliente, dificilmente eu vou atender os acionistas. Né? Essa relação ela é contínua, né? Ela não é estática, por assim dizer. Certo? Considerando, então, todos esses macroprocessos apresentados, né, a gente consegue perceber seu desmembramento em processos. Né? Em processos para a realização do produto, por exemplo, necessita-se da integração dos processos de marketing, de vendas e de produção. Né? Vocês reparem que nós temos que ter a integração entre essas áreas. Né? Uma vez que eu tenha descompasso, por exemplo, eu posso ter atraso na entrega, né? Por exemplo, o marketing, né? A área de vendas se propôs, por exemplo, a entregar numa determinada data, mas se a produção não estiver ciente, né? Não estiver atualizada com informações suficientes, ela pode vir a não atender esse prazo, né? E aí a nossa entrega que adicionaria valor ao cliente, né? Acaba acarretando numa situação inversa. Né? Além disso, eu posso ter macroprocessos de gestão de recursos, né? Por exemplo, abrangendo processos financeiros, o de transporte, de materiais e de recursos humanos. Né? Então, podemos ter essa divisão aí, né, entre aqueles relacionados à realização do produto e à gestão dos recursos, por assim dizer. O macroprocesso é a responsabilidade da administração à gestão administrativa, né? Aqui se remetendo à figura aqui, né, de sistema de gestão ser responsabilidade da administração. E para o atendimento aos stakeholders, né, as partes interessadas, como a gente comentou antes, é necessário o acompanhamento contínuo de todos os processos, né, através de medições, análise de resultados e propostas de aperfeiçoamento. Também fazendo alusão aqui a essa etapa de medição, análise e melhoria no meu sistema de gestão. Certo? Logo, a gente pode representar o fluxo dos processos organizacionais da forma que está posta aí para vocês na tela, né? Onde eu tenho os fornecedores, né, que me fornecem materiais, peças, componentes, subcomponentes, enfim, materiais em geral, para que eu possa atender os clientes. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma entrada aqui oriunda dos clientes, que são os requisitos, as especificações, né, o qual o marketing e vendas tem que estar sempre de olho, né, e é inclusive dar feedback para a produção e para a área de materiais, se os mesmos estão a contento dos clientes, né, uma vez que, por exemplo, um problema na matéria-prima pode gerar um produto menos resistente, por exemplo, né, se a concentração de uma determinada matéria-prima for menor do que é indicado. Né? Então, é importante sempre essa troca entre o marketing e os clientes, né? E, obviamente, né, trazendo essas informações para a área de produção de materiais. Né? Ao mesmo tempo, materiais troca fluxo de informações aqui com a produção, né? A produção com o transporte, né, assim como os materiais também,
né, e do transporte com os clientes, né? E obviamente que aqui, né, pessoal, toda essa parte aqui de gestão administrativa da organização, né, está alinhada com o RH, que deve promover, né, o alinhamento organizacional, né, onde todos os membros da organização devem estar, como eu costumo dizer remando para o mesmo lado, né, remando em direção aos objetivos da organização, né, porque se cada um remar para um lado diferente, o barco não sai do lugar. Eu gosto de usar bastante essa figura de linguagem aí, né. Bom, a partir desse entendimento, pessoal, né, onde nós falávamos aqui, né, que nós temos, né, processos, né, macroprocessos relacionados à realização dos produtos e macroprocessos relacionados à gestão de recursos, nós temos, então, né, processos organizacionais-chave e processos organizacionais de apoio, né? Então, todos os dois, de alguma forma ou outra, são processos que descrevem o que a empresa faz no seu dia a dia, né? E são divididos, então, em processos-chave e processos de apoio, né? Os processos-chave, né, são aqueles que representam, então, os processos de marketing e produção. Vejam, né? Processos que estão relacionados à realização do produto, né? E, ao mesmo tempo, né, os processos de apoio, aí nesse caso, vão ser aqueles que abrangem, por exemplo, processos financeiros, de transportes, de materiais e de recursos humanos, né, porque eles apoiam, né, o processo principal, né, o processo organizacional-chave da empresa, né? Eles são considerados processos fim, né, ou que atendem à finalidade no negócio, né? Então, nós temos aí o marketing e a produção, né, como comentamos antes, né? O marketing com a função inicial de coletar dados, né, para direcionar a produção da organização, justamente para que a gente produza algo que realmente atenda às necessidades, aos requisitos, às especificações do cliente. E, obviamente, que esses dados devem ser suficientes, né, para tabulação, né, e análise e gerar informações, né, justamente para que a gente tenha ações, né, mais assertivas junto aos nossos consumidores. Uma expressão que está bem na moda hoje são os data mining, né, que estão muito relacionadas com a questão de como nós gerirmos a grande quantidade de informações que nós temos nos dias atuais, né, porque informação, né, hoje, no momento que a gente instala qualquer aplicativo no celular, né, nós normalmente damos inúmeras permissões para eles em termos de obtenção de informações nossas, né, e aí não é à toa, né, porque que a gente é perseguido muitas vezes por algumas propagandas, né, muito provavelmente porque em algum momento a gente manifestou algum interesse, pesquisou, né, e esses sistemas, eles fazem a gestão dessa informação e identificam, ó, o Igor quer comprar uma televisão nova, né? Então, vamos começar a mandar uma televisão dos nossos parceiros, né? De quem investe no nosso site, na nossa mídia social, enfim, né? Gerir informações sobre o quê? Né? Sobre o produto. E aí vem bem de encontro aos 4 P's lá do marketing, né? O produto, o preço, a praça, né? E a promoção. Né? O produto no sentido, né? Pode ser um serviço também, né? Como definir as características de acessórios, de embalagem, quantidade estimada de consumo, né? No que está relacionado a cor, desempenho, tamanho, funções, múltiplos de venda, enfim, né? Tudo que esteja relacionado ao produto ou ao serviço que a gente vai entregar. O preço, né, relacionado então ao que o consumidor está disposto a pagar por esse produto ou por esse serviço, né, desde que com as características solicitadas, né, as condições e as formas de pagamento, né, se à vista, a prazo, né, se em dinheiro, se no cartão, né, tudo são questões importantes, né, de serem analisadas, né, para que eu possa produzir de forma adequada com a demanda que eu vou
ter. Depois as condições de promoção, né, aqui a promoção aqui substituída pela palavra divulgação, né, que de fato as pessoas até confundem muito promoção, né, acham que promoção é aquela questão de compre um, leve dois, ou compre dois, leve três, né, na verdade promoção vem do promover, né, de promover as vendas, né. Como é que eu faço a promoção? Eu divulgo, né, os produtos que eu estou oferecendo, ou serviços que estou oferecendo, né? Então, por isso aqui fala em divulgação, né? Definindo, então, os canais de comunicação, as mídias em que eu vou trabalhar, né? Seja na tradicional ou nas digitais, né? Ou nas duas, os períodos de divulgação e as formas com que eu vou fazer, né? Se na TV, no rádio, revistas, jornais, internet, celular, horário que isso vai ser vinculado, enfim, né? Tudo isso é importante, né, e vai afetar a demanda pelo meu produto ou pelo meu serviço. E a praça, né, que seria então a região de atendimento, né? Hoje a gente consegue atender áreas diversas, né? Nós mesmos ali na nossa loja, por exemplo, hoje mesmo eu estava despachando produto, né, para Goiânia, por exemplo, né? Isso com a internet acabou sendo viabilizado, né? Fez agora também ontem, eu postei para Curitiba, então a gente, né, consegue, a partir dos meios digitais, hoje, ter uma área de abrangência muito maior. Né? Mas também a gente sabe que nem tudo é comprado pela internet. Então, por exemplo, uma Coca-Cola eu não vou comprar pela internet, né? A não ser que compre no rancho no supermercado, por exemplo. Né? Então, aquela gestão de pontos de venda, que eu acho que até cheguei a citar para vocês da Coca-Cola, que eles procuram estar presentes, né, no máximo até uma quadra do lugar que vocês residem, ela permanece até hoje. Né? E aí vai se ver também se a venda vai se dar de forma direta, se vai ser via varejo, se vai ser no atacado, né, se ela vai ser regional, se ela vai ser estadual, nacional ou até mesmo mundial. Então isso tudo é importante visualizar. E aí o outro processo organizacional chave, né, a produção, né, que de posse das informações fornecidas pelo marketing, né, vai avaliar a possibilidade de se produzir ou oferecer o serviço. Né, e a partir da definição que sim, né, ela deve fazer o quê? Definir as condições de fabricação, né, quais são as máquinas necessárias, a quantidade de pessoas necessárias, as qualificações que elas precisam ter, as áreas exigidas, o tempo que vai levar para a fabricação, etc. O plano de manutenção, preventiva, corretiva e, se possível, preditiva, né? O controle de avaliação da produção, né, de uma forma que garanta que o cliente receba o produto, né, ou o serviço com as características que ele solicitou. Isso é importantíssimo, né, para que eu atenda realmente aos requisitos do cliente. Já os processos de apoio, né, são os processos meio, né, lembra que os processos organizacionais chave são os processos fim, os processos de apoio são chamados processos meio, né, são aqueles que dão suporte, então, aos processos chave, ou seja, que dão condições para que eles possam acontecer. E aí os principais processos de apoio são a administração de recursos humanos, né, que tem atribuições como recrutamento, seleção, contratação, integração, avaliação, qualificação, controle da frequência dos colaboradores, geração da folha de pagamento, dos encargos, contato com sindicatos, entre outros. A administração de materiais, que compreende as funções de compras, né, armazenamento e distribuição. A administração de serviços, né, que vai concentrar as atividades de arquivamento, segurança, limpeza, alimentação, contabilidade, jurídico, informática e transporte. Essas atividades podem ou não ser terceirizadas. A grande verdade é que praticamente todas hoje, né, hoje a gente tem aquela, desde acho que foi 2016, se não estou enganado, que foi aprovada a reforma trabalhista, né, você tem a possibilidade, inclusive, de terceirização dos processos fim, né, e não só dos processos meio. Vocês devem recordar que essa discussão foi bem acalorada naquele tempo, né, e de fato hoje é possível terceirizar até mesmo atividades fim, até as atividades, né, oriundas de processos organizacionais chave.
mas, em geral, as empresas ainda tendem, né, a terceirizar mais os processos de apoio. Depois da administração financeira, né, que vai contemplar a montagem de orçamento, contas a pagar, a receber, a montagem das demonstrações financeiras, né, normalmente pelo departamento de contabilidade, que esse sim muitas vezes é terceirizado, geração de indicadores, índice de liquidez, de atividade, de endividamento, lucratividade e diversos outros, né, acompanhamento dos seguros, análise de indicadores, né, carteira de investimentos, enfim, né, inúmeros itens aí a serem gerenciados, né, pela área financeira da organização. E, por fim, não menos importante, a gestão integrada, né, que vai contemplar a análise de todos os indicadores que vão permitir um acompanhamento sistêmico do negócio, né, não apenas pontual, mas sim da organização como um todo, né, e que fica normalmente a cargo da alta direção da empresa. Né, e a alta direção, quando numa sociedade anônima, né, tem que repassar essas informações, né, aos acionistas da empresa. Bueno, agora vamos propriamente para as técnicas, então, de mapeamento e de documentação. Né? O fluxograma nada mais é do que uma representação gráfica de como os processos são feitos. Né? Essa é a finalidade do fluxograma, representar graficamente como os processos são desenvolvidos, são realizados. São um importante instrumento, então, para a compreensão e avaliação de como os processos são realizados, né, indicando a sequência, então, que as atividades e tarefas ocorrem, quem são os responsáveis pela execução. Né? Em alguns momentos, né, a gente pode ter fluxogramas que não indiquem os responsáveis. Né? A gente pode, vocês até aqui tem um exemplo bem básico de fluxograma, e vocês vejam que a gente tem raias aqui, né, onde os processos acontecem. Nessas raias, normalmente eu vou ter aqui, né, o local da empresa onde essas atividades, essas tarefas ocorrem efetivamente. Né? Mas, enfim, também há a possibilidade de não identificar aqui as áreas, né? Mas é mais usual hoje em dia que sim. Né? Embora lá no início do fluxograma, lá nos anos 20 do século passado, né, ainda não se tinha essa ideia, né, nos primeiros fluxogramas, certo? Por meio desses fluxogramas, a gente pode visualizar, então, a sequência em que as atividades e tarefas acontecem, né? Se ela é a que representa a melhor forma de desenvolver o processo, né, considerando, né, o que a gente viu na aula passada relativo à eficiência, eficácia e flexibilidade do processo, né? Então, se são os mais adequados, se a gente não pode efetivamente ajustá-los para ter mais eficiência e, eventualmente, melhores resultados e ter maior flexibilidade. Também para avaliar se as pessoas, né, nas suas diferentes funções e que participam daquele processo realmente são as mais adequadas, né? E também observar se existe duplicidade em execução de tarefas, né, ou se há tarefas que se tornaram indispensáveis. Eu acho que, por exemplo, eu citei para vocês, né, que eu trabalhei numa empresa de fertilizantes como conferente de nota fiscal. Naquela época em que o sistema era bem, vamos dizer assim, tinha uma interface muito menos amigável, né? A pessoa digitava lá os dados da máquina de escrever, vamos botar aqui, da máquina de escrever não, desculpa, eu estava pensando em máquina de escrever, né? Digitava os dados lá da nota fiscal, mas não era muito diferente do que fazê-lo numa máquina de escrever, por isso que eu pensei em máquina de escrever, porque o sistema era bem mais simples, né? Era um sistema de preenchimento de notas fiscais, né? E não tinha uma representação exata na tela de como a nota sairia. Né? No momento que a empresa trocou o sistema, né, utilizou um banco de dados da Oracle, por exemplo, já era possível, né, visualizar, assim como hoje a gente vê no Word, né, visualizar exatamente como o documento ia sair impresso. E a partir desse momento, aquela minha função, por exemplo, já seria dispensável, né, uma vez que o próprio emissor da nota fiscal poderia fazer
sem maiores problemas a conferência, né? Então, na tela mesmo, sem imprimir, né? E aí, por conta disso, né, houve uma duplicidade. Graças a Deus, né, eu tinha outras competências, né, que foram aproveitadas em outra área da empresa, né? Mas, eventualmente, né, pode acontecer de algumas tarefas serem dispensáveis, né? Existe muita coisa, às vezes, feita nas organizações que a gente diz que as pessoas passam pelo efeito Gabriela, né? Como a gente já falou antes, né? Que eu nasci assim, fiz sempre assim, você sempre assim, né? E aí, por consequência, né, tarefas são feitas sem necessidade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou escutando o microfone abrindo. Eu abri o microfone, professor. Ah, sim. Fale, Leandro. Eu queria só colocar, a respeito disso que você estava falando sobre a impressão, eu trabalhei na década de 90 ainda, numa empresa que fazia as carteiras de habilitação do documento de carro, né? E o documento de carro, nós era um computador enorme lá da década de 60 ainda. Os mainframes, aqueles. E colocava esses rolos de fita mesmo, essas de rodagem. Esse pessoal olha a televisão, como é que era antigamente feito as imagens de televisão, era aqueles rolos de fita mesmo, né? De tipo sim. E para poder acertar a impressão que ela já vinha nas linhas certas, né? Para o computador. Sim. Então você tinha que ajustar ali, imprimir os testes ali até que caísse na posição certa. Daí o próprio formulário depois saía certinho. Mas não tinha hoje que tu visualiza, né? Claro. Só para colocar a impressora matricial, né? Que era... exato. Era 132 colunas, né? Eu sei que tinha de mais de um tamanho. Tinha aquelas menorzinhas, né? Que daí foi uma evolução, e tinha aquelas que eram gigantescas, né? Maior, eu estou aqui fazendo sinal com as mãos, mas eram gigantescas mesmo, né? Essa que eu trabalhei em 97, que a gente imprimiu os documentos do carro, ela tinha 1,90 m de altura, cada máquina. Isso era o CPU. Sim. Deixa eu ver, uns 60 centímetros de largura, assim, então era alta e isso aí era só o CPU. A impressora era maior, quase 2 metros. É verdade. Era 1,5 m de altura também, era uns 2 metros de altura. Então, né? Uma coisa que não tem, né, ainda, pelo menos eu não conheço nenhum, né, mas que ligeiro vai começar a ter, vão ser esses museus de informática, né, onde a gente vai poder ver aí equipamentos que a geração mais nova nem imagina, né. Eu me lembro que tem muitos aí, talvez não tenham visto um disquete na vida. Não sei se chega a tanto, acho que o disquete, aquele pequenininho, ainda chegaram a ver, mas eu me lembro daqueles disquetes que, pô, era do tamanho da tela do meu notebook aqui, né, para o pessoal ter uma noção, né, e fora os rolos de fita aí, de papel perfurado, né, que rodavam naqueles mainframes ainda, né, dos anos 60, 70, então... Eu tenho guardado aí. Você tem os pequenininhos, 1,44. Se tu lembrar um dia aí de quiser mostrar aí na tela, fica à vontade. Eu vou dar uma procurada, eu sempre que tá, mas eu tenho guardado isso aí. Tranquilo. Então, o meu pai tinha essa ideia de montar um museu de informática, mas enfim, ele faleceu e não conseguiu levar isso adiante, né? Porque ele trabalhava nessa área aí desde os anos 70, né? Então ele tinha muita coisa, né? E no final das contas a gente acabou, não sei se ele mesmo se desfez ou a gente acabou perdendo, né? Depois na mudança, né? No caso da minha mãe para o apartamento, enfim, não sei que fim deu, né? Então tem que dar uma procurada nessas coisas. Tem algumas coisas que daqui a pouco, daqui a algum tempo, vão valer bastante, né? Esses dias eu vi, por exemplo, a título aí de curiosidade, tá? Eu vi um cartucho do Nintendo 8 bits, lá da década de 80, né? Década de 80 no Japão, né?
no Brasil foi praticamente nos anos 90, no início dos anos 90, né? O cartucho do Mario foi arrematado por mais de 35 mil dólares, se eu não me engano, quantia absurda. E eu tive esse cartucho, né? Mas no fim eu até acabei vendendo o videogame depois para comprar outro, né? Acabei vendendo, mas aí pensando, nossa, se tivesse ficado no raio desse cartucho, né? Os caras estavam pagando uma banana aí, né? Claro, tivesse em bom estado também, né? Mas enfim, né? Vai saber, né? Bom, ainda então nessa linha de técnicas de mapeamento e documentação, né, a partir do momento que a gente identifica oportunidades de melhoria ou inadequações dos processos, né, nós podemos propor melhorias, né, otimizações ou mudanças nesses processos. Né? E ao montar um fluxograma, nós devemos ter em mente que o nível de detalhamento desse fluxograma deve ser aquele necessário para o bom entendimento do processo. E, principalmente, deve-se considerar a quem ele se destina ou quem o utilizará. Pessoal, isso aqui vem bem um gancho com aquilo que eu falei no início, né, quando eu falei do diagrama de bloco C, né, o modelo mais simples. Se aquele diagrama ele é entendido por todos que vão fazer o processo e aquela simbologia basta para que todos tenham perfeito entendimento, ela está adequada, certo? Às vezes a gente tem, né, eu estava numa conversa um tempo atrás com um profissional do Japão e ele me comentou, né, que a gente tem mania de, aqui no Ocidente, né, de colocar as coisas às vezes dentro de uma caixinha e, né, tipo, eu fui perguntar sobre uma outra técnica de mapeamento, que até eu vou falar um pouco hoje sobre, que é o mapeamento do fluxo de valor, oriundo lá do Lean Production, né, da produção enxuta, e eu fui perguntar para ele qual era a simbologia que ele recomendava utilizar, enfim, né, que não havia um padrão, né, e ele dizia, vocês ocidentais têm essa mania de querer colocar dentro tudo de uma caixinha. Se a pessoa olhar o processo, né, essas pessoas que precisam, que trabalham naquele processo, né, conseguem compreendê-lo, né, e se alguém eventualmente que venha de fora, né, que precisa ser treinado naquele processo também compreenda, tá ótimo, né, a simbologia que foi utilizada, nem mais nem menos, né, muito mais se fazer entendível, né. E aí é importante dizer, né, pessoal, até trouxe aqui o meu amiguinho aqui do filme O Poço, né, que ele gostava muito de falar, óbvio, né, um dos erros mais comuns na descrição de um processo é quando a gente faz para nós mesmos, né, e não para quem vai utilizá-lo. Isso aqui é uma coisa importantíssima, pessoal. Uma coisa é eu fazer o processo, desenhar o processo e eu entender. Mas é importante que eu sempre leve esse processo desenhado, esse processo mapeado, para outras pessoas avaliarem se eles também conseguem entender. Se eles conseguem entender, né, principalmente aqueles que vão utilizar, que vão fazer uso daquele processo, ele está adequado. Agora, se elas não entenderem, eu tenho que rever. Né, justamente o que vem de encontro a essa frase aqui. Aquilo que é óbvio para alguns, para mim, não é para você, não é para os outros. Né? Então a gente tem que estar sempre ligado aí, né? E pensar que nem sempre o que é óbvio para nós é óbvio para os outros também. Né? Aqui as principais vantagens, então, do uso do fluxograma para representar um processo, né? A identificação fácil lá da duplicidade de tarefas, né? Como a gente comentou antes, de tarefas desnecessárias ou que podem ser fundidas, né? Que a gente possa fazer um processo de fusão aí. Percepção da melhor sequência das tarefas a serem executadas, né? Daqui a pouco eu posso olhar, de repente, determinada tarefa pode ser feita antes, pode preceder, né, a outra tarefa, ou elas podem acontecer concomitantemente no momento que elas acontecem em setores diferentes, né? Existem inúmeras possibilidades, né? A facilidade de compreensão do processo, e aí principalmente em condições de treinamento, e a permissão da gente ter uma visão holística, sistêmica, né? Visualizar o todo dos processos, né? Representado então pelo fluxograma do macroprocesso. Né? Algumas questões, né, que são necessárias aí para que os fluxogramas então apresentem um processo
efetivamente, né? O que é necessário? Primeiro, definir o que vai ser representado. Processo de compras, processo de escovar os dentes, processo de estudar, processo de fazer chimarrão, de fazer cafezinho, de armazenamento, etc. O que vai ser representado? Primeiramente, eu tenho que ter isso em mente. Definir onde começa e onde termina o processo, né? Identificar cada uma das tarefas que compõem esse processo, né? Que a gente identificou antes de onde começa e onde termina, agora a gente pega pelo início e o fim, né? E depois identifica o que acontece nesse meio tempo, né? Entre o início do processo e a finalização dele, né? E depois identificar os registros, né? Os formulários, né? Por exemplo, o formulário de procedimento operacional padrão, as instruções, as normas que são empregadas aí nesse processo em questão. Então, existem várias formas de nós representarmos graficamente um processo, né? Entre elas, então, o diagrama de blocos, que é o mais simples, como eu falei para vocês, né? Ele fornece uma visão geral do processo, né? A simbologia é bem básica, tá? Normalmente é composta apenas das setas, né? Aqui entre os blocos, né? Justamente para mostrar o sentido, né, do fluxo de informação ou de materiais, né? Em que sentido que o fluxo de informações ou materiais anda, né, para que se realize um determinado processo, né? E aí os blocos são as atividades ou as tarefas desenvolvidas. Então, aqui um processo de recebimento de notas fiscais, por exemplo, né? Uma empresa que oferece a possibilidade de reembolsos, né? Por exemplo, tem muito vendedor que vai para o interior, para outros estados, enfim, para outros países, até realizar vendas. E quando ele retorna, né, ele normalmente solicita um reembolso. E aí o setor financeiro, né, recebe essa nota fiscal, faz a validação dela, né, lança a nota fiscal no sistema e aí paga essa nota fiscal, né? Então aí um exemplo de um processo, né, o processo de reembolso, descrito pelo diagrama de blocos, né, que para esse processo, né, representa de forma bem tranquila, certo? Depois nós temos os fluxogramas de processo simples, né? Ele se difere do diagrama de blocos porque ele contém dois itens a mais, né? Que é o losango, que vai identificar pontos de decisão, né? E a elipse, né? Que vai me indicar o início e o fim do processo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, verificar a disponibilidade de um determinado insumo. Se o insumo está disponível, né? Se não está, solicita o insumo no setor de estoque. Se está, coloca no equipamento, liga o equipamento, né? Produto pronto, sim, desligar o equipamento, enfim, né? E se não, né? Ligar o equipamento, então. Aí depois, lembrando também que esse fluxograma de processo simples, ele pode ser elaborado tanto na vertical, né? Na vertical, quanto na horizontal, né? Eu posso fazê-lo dos dois jeitos. Na verdade, depois, praticamente quase todos os fluxogramas, né, que a gente vai apresentar, exceto o BPMN e o mapeamento do fluxo de valor, podem ser feitos na vertical ou na horizontal, né? O BPMN e o mapeamento do fluxo de valor, esses são na horizontal, né? Por assim dizer. Certo? Existem também os fluxogramas com simbologias padrão, tá? Aqui, por exemplo, eu trago dois padrões para vocês, tá? A simbologia padrão do ANSI, né? Que é a associação, é o Instituto Nacional Americano de Padronização, né? Ou da ASME, que é a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, né? Que apresenta o processo de forma mais detalhada, considerando todos os seus interrelacionamentos. Aí vocês vejam aqui que, por exemplo, na simbologia da ANSI, né, nós temos retângulo significando operação, né, setas largas aqui significando movimento, transporte, losango, ponto de decisão, isso é igual ao simples,
né? Círculos representando inspeção, né? Aqui o formulário representando um documento impresso, né? E aqui significando uma espera, né? Também temos símbolos para armazenagem, sentido de fluxo, isso é comum a todos. Elementos de conexão, né? Para utilizar quando um fluxograma, por exemplo, não cabe numa única página. E os limites, né? As elipses, né? De início, par e fim. E aqui da ASME também, né? Com um pouquinho menos de símbolo, mas também com uma simbologia já mais abrangente, né, do que a do fluxograma simples. E, pessoal, se vocês vasculharem a internet, vocês vão achar outras associações com a padronização de simbologia em outros formatos. Tá? Então, isso tem muita coisa. Né? Eu peguei esses aqui que são os mais comuns, né? Mas, eventualmente, vocês ainda podem achar outros padrões ainda. Tá? Fluxograma funcional, tá, pessoal? Que pode ser um fluxograma funcional simples, como pode ser um fluxograma funcional com uma simbologia padrão de qualquer uma dessas associações, tá? Mas, basicamente, no que ele se diferencia dos demais? Ele se diferencia dos demais por conta da presença dessas raias aqui, né? Que justamente procuram demonstrar o que? Onde os processos... em que áreas da empresa as atividades e as tarefas estão acontecendo. Né? Então, a principal diferença do fluxograma funcional é justamente porque ele demonstra, né, a partir dessas raias aqui, a inter-relação, né, entre as diferentes áreas na execução de um determinado processo. Depois aqui do fluxograma funcional, nós temos o mapa fluxograma, né, ou também conhecido como fluxograma de arranjo físico ou fluxograma de layout, né, que ele possibilita a visualização das atividades, né, de uma forma atrelada ao layout da área. Então vejam aqui, né, que eu tenho números aqui, aí normalmente eu teria uma legenda aqui do lado para cada um desses números aqui, e aqui o processo ele acontecendo, né, com atividades, por exemplo, aqui as setas indicando transportes, aqui indicando espera, né, ao longo do layout de produção da empresa, né? E aí, pessoal, talvez alguns de vocês já tenham visto, tá? Nas empresas, normalmente essa técnica de mapa fluxograma, ela vai empregar também uma técnica que a gente chama de técnica do espaguete, né, que consiste em quê? Em eu rabiscar sobre o layout, né, de produção toda a movimentação ocorrida durante a realização do trabalho. Então vejam que aqui, ó, eu tenho cores diferentes, né, e normalmente essas cores vão me indicar, por exemplo, isso aí varia de, claro, caso para caso, mas, por exemplo, eu posso colocar a movimentação do pessoal aqui nesse processo, né, dos materiais. Então, aqui eu tenho como ver, por exemplo, se está havendo colisões. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, eu acho que eu até recomendei já nessa disciplina, se não estou fazendo isso agora, assistam aquele filme Fome de Poder, né, que relata a história do McDonald's, né? Lá durante esse filme, né, eles simulam ali o layout da cozinha do McDonald's, e aí vocês vão perceber isso numa quadra, né, eles desenham lá onde vão estar as máquinas, né, fritadeira, chapa, entre outros que são empregados lá na cozinha do McDonald's, e aí eles simulam a movimentação do pessoal lá dentro, justamente para evitar muito dessas colisões, né, de retrabalhos, de vai no lugar, volta, né, isso tudo representa perda de tempo. Né, e aí, a partir desse espaguete, a gente consegue, por exemplo, representar isso, né, a movimentação das pessoas dentro desse layout, assim como dos materiais em si. Alguém viu esse filme Fome de Poder? Lembra dessa cena que eu comentei? Bom, partindo do pressuposto que ninguém falou, imagino que não viram. Opa, ou alguém aqui respondeu no chat. Deixa eu verificar.
Deixa eu ver, alguém... o pessoal estava digitando aqui, eu não estava vendo, tá? A Rafaela tinha perguntado se a atividade avaliativa vai ser feita durante a aula ou pode postar no outro dia. Rafaela, a atividade avaliativa vai seguir o padrão das demais, tá? Eu posto no dia da aula, no caso no dia 23, e vocês têm até a terça-feira da semana seguinte para responder, tá? Passado esse primeiro período agora, né, que nós temos matrícula até sexta-feira, depois todas as atividades, inclusive essas avaliativas, AP1, AP2 e AS, né, vão ser sempre com 6 dias, por assim dizer, de possibilidade de realização, certo? Deixa eu ver. O Matheus tinha falado que o microfone estava estragado, né? O Leandro fala, pior, moro num lugar de pouco comércio, mas tem Coca-Cola a 100 metros, né? O Maximiliano, pouco comércio, Glorinha tem 5 mercados na cidade. Tá bom, obrigado. Comecei, mas não terminei. Parei na parte que ele perde a mulher para as apostas. Vou terminar ele essa semana. De fato, né? Tem coisas que a gente deve se espelhar, outras não, né? Né? Enfim, não vou falar muito sobre isso agora, né? Porque as paredes têm ouvidos. Mas, de fato, né, é complicado. Bom, voltando, então... pessoal, um outro modelo, né, tipo de fluxograma é o BPMN, tá, que foi elaborado pela Object Management Group, lá em 2005, né, é uma das notações aí mais novas, né, e essa notação ela é chamada de notação de modelagem de processos de negócio, né, que é um método de mapeamento que modela as etapas de ponta a ponta de um processo de negócio planejado, né? Então, aqui se fala muito que é um processo, aqui tem um pouco da diferença entre modelagem e mapeamento, tá? Normalmente o mapeamento a gente faz sobre um processo que já existe, mas que não está documentado, que não está registrado no papel. A modelagem é quando nós vamos criar um processo, né? Especialmente no design de software, tá? No desenvolvimento de algum software. Esse modelo aqui é muito utilizado no ramo da TI, tá? Que fala, né, muito utilizado em processos de negócio com definições de serviço web. Né? Então tem símbolos que são iguais aos que eu comentei antes com vocês, mas tem alguns símbolos diferentes também, né? É uma linguagem, né, de fluxograma que está baseada na linguagem de modelagem unificada, UML, né, que, como eu disse para vocês, é utilizado no design de software. Né. Acontece muito também, né, quando o processo é mapeado via BPMN, porque eu também não preciso só modelar, eu posso mapear, quando eu estou com uma situação atual e quero transformar ela. Né. Por isso que a gente diz que a gente normalmente tem um fluxo as-is, né, como é, né, para um to be, né, como vai ser, como será. Né? Então, tem quase que um mapa presente e um mapa futuro, que é justamente o objetivo do mapeamento de fluxo de valor, né, que venho lá do sistema Toyota de produção, né, ele é uma ferramenta da produção enxuta, né, utilizada para mapear todos os processos, e o objetivo dele especificamente é analisar todas as atividades que agregam valor e atividades que não agregam valor. Né? Então, permite identificar o quê? O tempo de produção, né, o tempo de espera total e o tempo de ciclo total da produção, e aí verificar as oportunidades de melhoria, né, e quais são os desperdícios que podem ser evitados. Né? E normalmente eu aplico um mapeamento de fluxo de valor presente, né, para demonstrar como é, para projetar um mapeamento de fluxo de valor futuro. Né? Normalmente eu tenho o Kaizen, né, que são, na verdade, dentro da filosofia da melhoria contínua, né, eu tenho representado uns pontos aqui que seria tipo quase como uma explosão, né, eles chamam de explosão Kaizen, onde se colocam as ideias justamente para minimizar, né, o tempo desperdiçado com atividades que não agregam valor principalmente, mas muitas vezes eu também posso obter reduções até mesmo nas atividades que agregam valor. Né, mas o foco maior é nessas que não agregam, certo?
Caros, esses são alguns dos tipos, tá? Se vocês vasculharem a literatura, eventualmente vocês podem encontrar outros modelos, né? Mas fazendo leitura aí em diversos locais, esses foram os principais, né? Eu só quero voltar aqui um pouquinho, né, para o diagrama de blocos, porque esse envolve o trabalho discente efetivo de vocês hoje, né? Qual é o trabalho discente efetivo de vocês? Tá? É elaborar um diagrama de blocos, né, com base na experiência de vocês, né, seja na empresa que vocês trabalham hoje, seja numa empresa que trabalharam, ou em alguma que vocês conhecem bem, e que vocês desenvolvam um diagrama de blocos de um determinado processo dessa empresa, certo? Deixa eu colocar aqui na tela, no aula, né, vocês vão ver que está aqui no dia 2 de setembro, né, elaboração de um diagrama de blocos. Né? Aqui eu coloco alguma especificação a mais. Sim, que o processo deve conter no mínimo 10 atividades tarefas, tá? Para a gente ter pelo menos um denominador comum aí de mínimo, tá? Vocês desenvolvem, né? Pode ser no Word, no PowerPoint, pode ser no Lucidchart, né? Para quem não estava presente lá nas primeiras aulas, né? No primeiro dia de aula, né, a gente falou sobre esse programa, né, um programa gratuito que está disponível na web, não é necessário baixar, né, tá aqui o tutorial até descrito, mas também tem aula remota aqui que a gente fala sobre ele, onde vocês podem desenvolver esse diagrama de blocos. Embora sendo um diagrama de blocos, né, pela simplicidade, pode ser no PowerPoint, no Word mesmo, que vocês não vão ter maiores problemas, né? Mais adiante, quando a gente for fazer fluxogramas funcionais, né, quando a gente for fazer, de repente, um mapeamento de fluxo de valor, aí sim, né, eu indico usar essa ferramenta ou o Visio para que vocês realmente consigam desenvolver de uma forma mais tranquila, né? Porque senão fazer isso no Word, no Excel ou até mesmo no PowerPoint fica um processo mais complicado, certo? Então, meus caros, dúvidas, questões? Professor. Sim, Nicole. Ali, quando tu começou a explicar a atividade, eu não prestei atenção. É para a gente pegar um processo que a gente costuma fazer, enfim, e ele tem que ser dividido em 10 partes, isso? Mas é o mesmo processo. Sim, um processo que envolva 10 atividades ou 10 tarefas, né? Ele envolva certo. Que vocês tenham, resumidamente, né? Que vocês tenham 10 desses blocos aqui. Tá? Certo, certo. Resumidamente é isso, né? Esses blocos interligados, né? Por flechas, né? Identificando, então, né, o fluxo em que esse processo acontece. Certo? O Maximiliano pergunta, pode ser o do 5W1H? Maximiliano, ótima questão, tá? Aconselho, isso eu falei para vocês lá quando dei a atividade da semana passada, tá? A ideia é justamente essa, tá? Que daqui a pouco vocês peguem um mesmo processo e venham esmiuçando ele ao longo do semestre. É claro que também, né, eventualmente, vocês não precisam seguir o mesmo sempre. Querem representar mais processo, né? Daqui a pouco algum de vocês, tá aí uma oportunidade de mapear vários processos da empresa que até agora não foram mapeados. Aí cada semana vocês querem mapear outro processo, não tem problema. Mas podem seguir com o mesmo também, sem problema nenhum. Tá? Claro que, eventualmente, dependendo da complexidade desse processo, talvez ele não possa ser utilizado em outro momento por ser um processo muito simples, mas não me parece o caso do teu exemplo ali, Maximiliano. Então, acho que vai ser tranquilo, se tu quiser seguir representando esse processo sem problema. Alguém mais, pessoal? Tudo tranquilo? Depende, né? Na hora de fazer que normalmente vem as dúvidas, né? E se aí vocês tiverem dúvidas, né, pessoal, por favor, né, aqui na plataforma aula,
vocês têm aqui a sala de interação e dúvidas, né, para postarem as suas dúvidas. Assim como, né, podem me enviar mensagem aqui pelo aula sem problema nenhum, né? Eu normalmente, de um dia para o outro, né, eu consigo visualizar, né? Se vocês postarem hoje algo, provavelmente amanhã, né, eu veja, normalmente vou nessa linha, pelo menos uma vez por dia eu acesso a plataforma, né, para manter atualizada aí de respostas, certo? Acredito que sim. Né, Leandro? Tu é o único que está com a câmera aberta, o resto eu não tenho certeza se estão nos escutando, se estão nos vendo, mas acredito que sim. Só estão tímidos, né? É meio tímido. Mas tranquilo. Não, agora está todo mundo dando ok aqui para se mostrar presente, né? Tá certo. É que o seguinte, aqui de vez em quando eu tiro da tela, porque eu estava aqui com fome aqui, comendo alguma coisinha. Então... não, isso tranquilo, mas eu duvido que esteja todo mundo comendo, né? Esse tempo todo da aula. Tu só desligou nesse momento. Com certeza não. Esse processo aí é interessante que o pessoal, até dá uma dica para o pessoal, é como se você fosse fazer um relatório, por exemplo, ó, no processo, por exemplo, durante o dia, tá? Levanto às 5h20, escovo os dentes, né? Aí eu vou lá, faço meu café, faço meu lanche, 6 horas eu saio, vou para a parada do ônibus, 6h10 eu pego o ônibus, aí chego no trabalho às 7 da manhã, abro lá a empresa, passo café, vejo os negócios com os outros funcionários lá, eu bato cartão, aí vou trabalhar, mais ou menos assim. Isso, Leandro, boa intervenção tua, tá ótimo, eu diria, porque eu realmente esqueci de dar essa opção, mas de fato ela é válida, tá? Vocês devem ver que aqui em algum dos slides, inclusive, eu falo de processos, deixa eu ver aqui, ver se eu localizo, tá? Não, foi antes dos tipos. Aqui, ó. Definir o que será representado. Processo de compras, processo de escovar os dentes, processo de estudar, de armazenamento, etc. Pode ser o processo de vocês fazerem um café, pode ser o processo de vocês assarem um churrasco, pode ser o processo de vocês tomarem chimarrão, prepararem e tomarem chimarrão. Também podem ser processos simples, não necessariamente precisam ser processos organizacionais, tá, pessoal? Vocês também, né, eventualmente, né, a gente sabe que alguns de vocês daqui a pouco vêm recém do ensino médio e, né, talvez não tenham trabalhado, então pode ser esse tipo de processo também, sem problema nenhum. Tá? Foi ótima a contribuição do Leandro para me fazer recordar disso, que também poderia ser esse tipo de processo, sem problema nenhum. Até acho que é uma forma bem didática de ir se familiarizando de forma mais fácil até com os processos. Valeu, Leandro. Joia, joia. Caros, se não temos mais dúvidas, isso, a Nicole matou a charada, há processo em tudo, de fato, né? Há vários processos, né? Eu me despeço, então, de vocês, né? Só gostaria de lembrar, né, para vocês ficarem antenados, que para a próxima semana, provavelmente, a gente vai ter uma aula magna lá em virtude do dia do administrador, como eu comentei. Então, na medida que isso se confirmar, provavelmente eu vou estar postando via mensagem para vocês se inscreverem ou algo parecido, tá? Até para poder obter certificado depois e tal, né? Mas aí eu mantenho vocês informados se nós vamos acessar por esse mesmo link, né, que vocês acessaram hoje, ou se a gente vai acessar por um link específico essa aula, não a aula magna, seria a aula alusiva ao dia do administrador, certo? Então, meus caros, vou lá, né, tem uma cerveja gelada me esperando para assistir o jogo do glorioso Esporte Clube Internacional, né, primeiro lugar nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos por hora, né, enquanto a gente pode, a gente vai tirando onda, certo? Abraço, tchau, tchau e boa noite.